Função, em matemática, constitui uma relação na qual a cada elemento de um conjunto corresponde um único elemento de outro conjunto. As funções podem ser representadas por gráficos pelo sistema de coordenadas cartesianas, já conhecido de todos vocês. Olá pessoal, tudo bem? Bom, o assunto da aula de hoje é extremamente importante para vocês, né? Função é um assunto clássico aí, não é? Que aparece com bastante frequência nos grandes vestibulares aí. E é tão importante que a gente vai destacar na aula de hoje só a definição. Então a gente vai deixar alguma coisa básica para vocês darem uma olhadinha ou para vocês lembrarem. O conceito de par ordenado, o conceito de produto cartesiano, o conceito de relação binária. Então isso é importante vocês darem uma recordada para o que a gente vai comentar. Bom, em termos de função, não precisa nem sair da matemática, né? Podia ir na física, por exemplo, o gráfico lá de função do espaço em função do tempo, velocidade em função do tempo. Poderia também ir até para a química, né? Mas não precisa fazer isso, porque só na matemática vocês têm bastante coisa para estudar. Vocês têm função do primeiro grau, tem função do segundo grau, tem função exponencial, função logarítmica, as funções trigonométricas, quantas funções importantes que aparecem nos exames aí. Gráfico de função seno, cosseno, tangente. Então já deu para perceber que é um assunto extremamente importante que vocês têm que dominar, não é? Então ele é tão importante que na aula de hoje a gente só vai destacar a definição. Definição de função e resolver acho que 2 exercícios para vocês aí. Então é importante vocês ficarem ligados. E a gente vai até resumir, depois de comentar ou de dar a definição de função, resumir para vocês em poucas palavras, olha só. Só vamos começar então com a definição de função. Ligados, porque isso é importante. Isso até aparece nos exames na forma de teste, não é? Então isso é importante vocês guardarem. Aparece na forma de teste. Então a gente vai resumir algumas palavras para vocês guardarem com uma certa facilidade. Está aqui, ó. Então, dados os conjuntos A e B não vazios, chama-se função ou aplicação sinônimo. Função ou aplicação de A em B, olha aquela anotação que vocês estão acostumados, olha só. F de A em B, lembrando que os conjuntos tradicionais aqui quais são? Lembram? Os reais, não é? O A é o real, normalmente o A é real, o B também. E aquela outra anotação que vocês têm, Y em função de X, YF de X. Então, lembrando rapidamente, voltamos lá no começo, certo? Perder o fio da meada não tem problema, voltamos lá no começo, olha só. Então, dados os conjuntos A e B não vazios, chama-se função aplicação de A e B, está aqui a anotação, a qualquer relação binária que associa a todo elemento de A um único elemento de B. Só em outras palavras, vocês têm 2 conjuntos. Tem o conjunto A, tem o conjunto B. Tem elementos, tem elementos. Eu vou começar a associar elementos. Elemento de A eu associo com elemento de B. Então, esse tipo de relacionamento, ou esse tipo de relação, que nome recebe? Isso é uma relação binária. Eu relaciono elementos do conjunto A com elementos do conjunto B. Quando é que vai ser função? Quando a cada elemento do conjunto A, eu associar um único correspondente em B. Então, em poucas palavras, é o que vocês vão guardar. A cada elemento de A, um único correspondente em B. E é o que está escrito aqui, olha só. Então, resumindo aqui, ó, que associa a todo elemento de A um único elemento de B. Vamos insistir novamente, mais uma vez, para vocês não reclamarem. Dados os conjuntos A e B não vazios, chama-se função ou aplicação de A em B, a qualquer relação binária que associa a todo elemento de A um único elemento de B. Acho que ficou clara a definição. Isso é importante vocês guardarem. Em poucas palavras, então, a cada elemento de A, um único em B. Só eu quero enxergar isso aí, vamos enxergar como? Usando o diagrama. Lembra os diagramas lá em conjuntos, que a gente trabalhou já? Então, o começo de função, a gente normalmente utiliza os diagramas para vocês enxergarem o que está acontecendo. Então, olha só, aqui nós temos o conjunto A, 4 elementos no conjunto A, muito bem. No conjunto B nós temos 3, olha só, 3 mais 4, 7 elementos. E tem o conjunto C, que está colocado para vocês aqui, de tal forma que ele tenha 3 elementos, está aqui. Então, vocês estão anotando, olha só, eu estou relacionando elementos do conjunto A com elementos do conjunto B. Isso está sendo feito, entre aspas, a olho ou não? Não, não é bem a olho. Por quê? Porque vocês estão notando que eu estou de acordo com a definição. A cada elemento de A, um único correspondente em B. Vamos ver se acontece de fato, olha só. Este elemento aqui só tem um associado do lado de cá. Este elemento só tem um, este elemento só tem um e esse aqui também. Algum problema, elementos diferentes do conjunto A, eu associar com um único elemento de B? Nenhum. Não é? Agora, outro detalhe importante, quando a gente coloca para vocês que a cada elemento de A, esse a cada significa o quê? Não pode sobrar elementos. Não pode sobrar elementos no conjunto de partida, que é o conjunto A. Esse a cada garante que não pode sobrar. Se sobrar, não é função. Então, vocês têm que estar ligados nisso aí.
não é? Então, olha só, a cada elemento de A, o que significa? Não sobra elementos em A. Algum problema sobrar elemento em B? Nenhum problema. Agora, o conjunto quer dizer, os elementos de B que estão relacionados com elementos de A, esses elementos pertencem a um conjunto que eu estou indicando pela letra C. E esse C, o que é? Esse C é a imagem. Então, este conjunto A, que é da onde partem as flechas, da onde saem as flechas, que é o conjunto de partida, que nome recebe? Esse é o domínio, olha aqui, ó, o domínio da função. O conjunto de chegada, esse conjunto de chegada, todo o conjunto de chegada, que é o conjunto B, que nome recebe? Esse é o contradomínio. E os elementos de B, que estão relacionados com elementos de A, que nome recebe? Isso é a imagem. E claro que a imagem é sempre um subconjunto de quem? A imagem está contida em B, quer dizer, a imagem é o subconjunto do contradomínio, está lá. Então, lembrando que a imagem é exatamente os elementos de B que estão relacionados com elementos de A. Então, é essa definição que é importante, que eu já frisei para vocês, que de vez em quando aparece nos testes lá. Uma relação binária é uma função C. Vem as alternativas. Como é que vocês vão guardar? A cada elemento de A, um único correspondente em B. Só vamos dar uma olhada em exercício agora. Quer dizer, a teoria foi pouca, né? Fizemos questão de fazer isso para vocês guardarem, de fato, a definição de função e nunca mais esquecerem. Não se esqueçam mais disso. Olha o exercício de aplicação, olha só. Só o primeiro. Então, uma questão da PUC para vocês. Olha a função YF de x. Vocês vão notar que já é uma função do segundo grau. Se vocês aplicarem a distributiva, vão perceber que já é uma função do segundo grau, que é o assunto de aula futura aí. Nas próximas aulas a gente vai comentar a função do segundo grau, não é? Então, olha como é que ele definiu a função. F de x é igual a quem? X menos 2, que multiplica x menos 4. Muito bem. Deu o domínio da função. Olha como é que a gente normalmente indica o domínio. Como é que a gente coloca a sigla para vocês. Esse D entre parênteses F significa o que é o domínio da função. Deu o domínio da função. Perceberam que é um conjunto finito, tudo bem? Está aqui o domínio, 1, 2, 3, 4, 5. Bom, a pergunta do exercício, ele quer a imagem, ele quer saber exatamente a imagem dessa função, quer dizer, os elementos de B que estão relacionados com o elemento de A. Só quando ele dá a expressão da função, para achar a imagem é muito fácil, basta fazer o quê? Vocês vão simplesmente substituir. Não é? É como se eu fosse até montar uma tabelinha, é o que vocês estão acostumados a fazer. Monta uma tabelinha, pega os valores de x que ele deu, substitui na expressão da função, faz a conta e vê o que vocês acharem. Quer dizer, eu dou valores para x, vou achar os correspondentes y. Esses valores são exatamente elementos de quem? Da imagem, que é a pergunta do exercício. Então é uma questão bem fácil. Então está aquele que é a imagem. Primeira providência, quais são os valores que o x assume? Quais são? É só questão de olhar aonde? No domínio, olha o domínio aqui. Quais são os valores de 1 até 5? Então, eu coloco x igual a 1, quer dizer, se o f de x é x menos 2 que multiplica x menos 4, é claro que o f de 1, aonde tem x, coloca 1. 1 menos 2 que multiplica 1 menos 4. Isso aqui vai dar menos 1, que multiplica exatamente menos 3, isso dá 3. Ó, não vamos jogar fora o 3, guarda o 3 aí, guarda aí, muito bem. X igual a 2, f de 2. Aonde tem x, coloca 2. Aonde tem x, coloca 2. Coloco 2 aqui, coloco 2 aqui. Isso vai ficar 2 menos 2, que multiplica 2 menos 4. É claro que é zero, porque um produto é zero quando pelo menos um dos fatores for zero. Se o primeiro fator é zero, claro que dá zero. Está aqui o segundo elemento, guardem aí. X igual a 3. Aonde tem x, coloco 3. F de 3, 3 menos 2, que multiplica 3 menos 4. Isto aqui vai dar 1, isto aqui vai dar menos 1. Então, outro elemento da imagem é o menos 1. Muito bem. X igual a 4, f de 4. Espera aí. Se o f de x é x menos 2 que multiplica x menos 4, quanto é que vai dar o f de 4? Quanto? Aonde tem x, coloca 4, faz a conta. Bem simples. Parece que, quer dizer, é extremamente simples. Claro, esse exercício é bem fácil. Vocês guardarem o conceito de função e, nesse caso, dá valores para x, acha os correspondentes y e acha a imagem. Então, volta para cá, olha só. Então, onde tem o x, coloco 4. 4 menos 2, que multiplica 4 menos 4. Claro, se um dos fatores é zero, é evidente que o resultado dá zero. Então, está aqui o outro elemento da imagem que já apareceu. Olha ele de novo aqui, ó. E, finalmente, x igual a 5. Aonde tem o x, coloca 5. 5 menos 2, que multiplica 5 menos 4. Isso vai dar 3, que multiplica 1, 3. Então, quais são os elementos? Quais são? Os elementos que vocês acharam, elementos da imagem. Então, vocês têm lá o 3, o 0, menos 1, 0 e 3. É claro que elementos repetidos a gente não vai escrever, é evidente. Então, a imagem dessa função, o que que deu? O menos 1, 0, 3. Coloquei na ordem crescente, é evidente que independe da ordem, na ordem que vocês quiserem. Eu coloquei na ordem crescente, menos 1, 0, 3. Notaram que é bem fácil, questão de substituir.
Pessoal, outro problema clássico que vocês têm que saber resolver é o seguinte, é quando ele pede para achar domínio de função. Isso já aparece com bastante frequência. É claro que o primeiro exercício foi só para ilustrar, é evidente, ele caiu na PUC, mas é uma questão extremamente simples. Agora, problema que vocês têm que saber resolver, qual que é? É quando ele pede para achar domínio de função. Isso a gente vai fazer no segundo exercício. Então tá aqui, ó. Segundo exercício para vocês, da FMU. Olha só uma função aparentemente complicada, olha só. F de x, raiz quadrada de 4 menos x sobre x. Pergunta do exercício, ele quer que eu ache o domínio. Quer dizer, quais são os valores que eu posso atribuir a x? Será que eu posso atribuir qualquer valor? Vocês vão notar que não. Um que eu tenho certeza que vocês já descobriram, que não pode ser atribuído qualquer, é o zero. Porque se eu colocar zero, vocês perceberem que o x ocupa a posição de denominador. Não se esqueçam do 11º mandamento, lembram lá? Nunca dividirás por zero. Então é claro que o zero não pode ser. Será que tem outros valores? Vamos verificar, olha só. Então é evidente que zero não pode ser. E a pergunta do exercício é o domínio que ele quer. Muito bem. Então olha só o que eu coloquei para vocês. Qual é a condição de existência? É claro que se nós temos uma raiz quadrada, é evidente que o radicando não pode ser negativo. Se for negativo, não vai ser um número real. Então o radicando tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então está aqui, ó. Quer dizer, raiz quadrada vai ter sentido quando? Radicando maior ou igual a zero. 4 menos x maior ou igual a zero. E é claro que o x não pode assumir que valor? O x não pode assumir o valor zero. O x tem que ser diferente de zero. Então aqui nós temos uma inequação do primeiro grau para resolver. Vocês lembram que equação a gente comentou. E inequação é bem parecido, né? Então, inequação a gente deixou praticamente para vocês darem uma olhadinha com bastante calma. Se vocês entenderem a equação, se souber resolver a equação do primeiro grau, fica muito fácil saber resolver inequação. Aqui nós temos uma inequação para resolver. Olha só como é bem simples. Se 4 menos x é maior ou igual a zero, eu posso pegar esse menos x e jogar lá para o segundo membro. Então, como é que vai ficar a leitura? 4 maior ou igual a x. Se 4 é maior ou igual a x, é claro que x é menor ou igual a 4. Então, uma das condições é essa, x menor ou igual a 4. E é evidente que o x não pode ser zero. Então, qual que é o domínio dessa função? Qualquer real, quer dizer, x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser menor ou igual a 4 e não pode ser igual a zero. Então, esse é o domínio da função. Não é? Já é um probleminha importante para vocês. Pessoal, função é um assunto, então, bastante importante. A gente vai ficar praticamente 4 aulas nesse assunto, não é? Porque é importante vocês dominarem esse assunto. Na próxima aula a gente vai ver função do primeiro grau ou função afim. Então fiquem ligados que vale a pena, hein? Tchau para vocês.